Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos, nós somos o Parlamento das Corujas, eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caíde Tavian. E eu sou o Vinícius Domingues. Hoje nós iremos mudar um pouquinho o formato do nosso podcast. A gente vai começar a fazer alguns episódios mais curtos com dicas do que a gente andou vendo que gostou. E lógico que a gente vai ter alguns episódios específicos sobre algum tema que a gente goste ou que vocês podem indicar também. Iguais os antigos que a gente tava fazendo, normal. Se você preferir esse formato, se você acha qualquer coisa que possa melhorar, deixa aí um comentário com a gente. Se você prefere o formato, fala assim, o Vinícius merecia mais destaque. Coisas assim. Podcast só dele. Só ele falando sozinho. Sozinho, ó, o famoso pode dormir. Pode dormir. Olá, galera. Aqui é o Vinícius. Putz, aqui é o Vinícius ASMR 1979. Agora a gente vai lavar o cabelo, ó. A gente decidiu fazer por alguns temas. Hoje a gente vai fazer de filmes e quadrinhos. Vamos lá! Vamos começar por quadrinhos. O que vocês leram e acharam legal? Ó, o quadrinho que eu li ultimamente que eu achei muito legal foi a Saga do Tio Patinhas. Ele não é exatamente um compilado, ele foi feito intencionalmente. E eu acho bem legal a ideia dele, que eles pegaram várias pistas que deixam da vida do Tio Patinhas ao longo dos quadrinhos da Disney. E eles transformaram numa história comprida, assim. Por exemplo, se o Tio Patinhas falava lá numa história que... ele já foi cowboy no Velho Oeste. Eles pegaram e desenvolveram essa história dele cowboy. Ele é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. E conta a história dele, de como ele ficou rico, né? Como foi o percurso pra ele virar quem ele é. Isso. Inclusive conta sobre a família dele, por exemplo. Da onde que veio o Pato Donald. Por que ele é louco daquele jeito. Inclusive quem me emprestou o quadrinho foi o Caíde, né? Os dois estão falando, né? É daquela coleção da Abril, é o primeiro que saiu. É bem legal. Pô, eu tô respeitando o continuista que fez isso. A pessoa que foi lendo o passado e criando uma história que não contradizesse nada. Não, exatamente. Você não conhece o Tio Patinhas sem ler esses quadrinhos. Ele é um dos melhores personagens que eu já vi. Não, e é bem legal. Ele conta a história de muita coisa que a gente não conhece. A história do Pato Donald, da mãe dele, que é a família do Tio Patinhas, ele é filho de uma das irmãs do Tio Patinhas. A história da moeda número 1, como ele consegue, a história de como ele realmente ficou rico, tudo isso. Tudo isso é explorado na saga do Tio Patinhas. Agora eu quero perguntar pra vocês, só eu me incomodo com o nome original do Tio Patinhas? Scrooge McDuck? É Scrooge McDuck. Caramba, ele tem o nome do Scrooge, de um conto de Natal. Eu gosto tão mais de Tio Patinhas. Eu não sabia disso. Não? O nome Não sabia. É porque ele é sovina, né? Porque ele foi inspirado pelo personagem da história do... Como é que é o nome da história lá? Do Conto de Natal. Conto de Natal. Então, pô, ele é... Me sinto ofendido. Sacanagem, me sinto sacanagem Tio Patinhas. Ele é um Scrooge. Eu gosto de Tio Patinhas. Ele já é uma figura mas sozinho. O cara do Conto de Natal fica bom no final? Nada. Se ele virar um cara que vai pro Egito buscar lâmpadas mágicas e coisas assim. Eu sou inspirado. O que eu li dessa vez foi um mangá chamado Bestiários. Cara, mangá, né, Vinícius? Quem diria, né? Quem diria. Que se passa numa Roma, a alternativa em que no mundo realmente existem criaturas fantásticas. Que droga, eu só vou falar de coisas assim hoje. Mas Roma se expandiu tanto que começou a alcançar e dominar os reinos em que essas criaturas viviam. Então agora, no Coliseu, existem grandes lutas entre homens e dragões, minotauros... É legal, você tinha mandado as imagens pra gente. Sim. Eu achei muito legal também o traço dos caras. A arte é muito louca. A arte é muito boa. A única coisa que me afeta um pouco é a arena é o protagonista. Sei. Você não segue um personagem o tempo todo. Não tem alguém, né? São poucos quadrinhos também, né? Você falou que são quantos? Eu vi que tá até o 5º agora. A gente Será que viu são a venda poucos na mesmo? Geek, lembra? Ah, verdade. O Bestiários. Bestiários. Mas em inglês. Tava bem caro. Cara, tá pela Panini. Tá saindo em português? Em português. Putz, que legal. Nossa, em banca. Eu comprei na banca, eu olhei pra capa, achei bonita, li a premissa e falei, vamos dar uma chance. E aí tem a luta de um cara contra um Wyvern usando armadura. Valeu. Você pegou o primeirão? Eu peguei o primeiro. Ah, legal. Isso que é legal. Os mangás, eles estão seguindo um pouco uma linha de anime, às vezes, né? De serem mais enxutos, ter menos volumes.
E tem umas histórias mais fechadinhas. E eu acho legal isso. Porque os animes agora, eles estão desse modo, né? Eles estão tentando fazer menos filler, estão fazendo por temporada. Não Sim, sai que é toda o que semana. eu acho melhor. É melhor. Não sai toda semana, mas também não é repetitivo. Sim. Ah, alguém se tocou que falou assim, olha, existem 1834 animes. Sim. Se você ficar 2 meses sem o meu, você vai ter que assistir por um momento. É, exatamente. Tem Descobrir uma gente que coisa se nova. intimida, né? E acaba não querendo assistir, por exemplo, ver One Piece com 900 episódios Nossa, e nem pelo amor tenta. de Deus. Pô, o pessoal me fala que One Piece é bom e eu vou ter que esperar até o episódio 80 pra ele ficar legal. É isso mesmo. É isso. É verdade. Caramba, eu perco o incentivo totalmente. Eu li há algum tempo, mas eu tô lendo a segunda parte agora do crossover entre as Tartarugas Ninja e o Batman. Ou Batman e as Tartarugas Ninja, não depende de quem você gosta da marca. Mas isso é bizarro, né? Porque ultimamente, tipo, a Tartarugas Ninjas não era ligada ao Demolidor, e aí agora eles fizeram uma história delas com o Batman. Não é ligado, é só tipo inspirado, né? Não tem ligação nenhuma. Mas elas nunca foram da Marvel, nada a ver? Nunca, elas sempre foram independentes, essas coisas. Agora elas são da IDW, né? Uma editora menor lá nos Estados Unidos, mas é uma das editoras que são medianas. A primeira parte, ela se passa a maior parte no universo do Batman, né? As tartarugas, elas têm aquele meio esquema do terceiro filme das Tartarugas Ninja. Eu não sei se alguém chegou a ver esse filme. Turtles in Time? Que elas voltam no tempo. Não, Ah. não no jogo, do filme. Sim, Que... sim. Ah, sim. Não, a Quando gente elas- assistiu, era o que eu mais assistia, Eu não porque lembro passava se- muita ação da tarde. Eu não lembro se tinha aquele esquema nos quadrinhos também, porque eu não Que elas li quadrinhos. trocam com os samurais, é Isso, isso? eu não lembro se eu li os quadrinhos. Eu não lembro todos os quadrinhos antigos das Tartarugas Não, Ninja. é que o que eu tô confuso aqui é que eu acho que o que mais passou foi o Segredo do Uzi. Que é o meu Que é o favorito. segundo, é o meu favorito, não é à toa. Que eu já eu vi vi 200 bastante mil também. vezes. É o eu que gostei. só mais velho descobriu Ah, que eles não usam armas. Eles têm que trocar de corpo com alguém do mesma massa que eles no universo. Eu não lembro que eles trocam nesse universo, acho que é pessoas comuns ali, cidadãos de Gotham City comuns. E na primeira parte, Destruidor vem pro universo do Batman e ele se une ao Hazal Ghul e a Liga das Sombras pra tentar um conluio ali pra dominar o mundo, né? Como sempre. Mas o objetivo do Hazal Ghul é mais ou menos esse. Ele quer dominar o mundo, ele quer dominar a raça humana pra isso, né? Ele é meio um terrorista ecológico, né? Sim, E- ele acha que o homem é uma praga, na verdade, né? Exatamente. Isso. Então, aí tem, no primeiro história, ele tem inclusive tem o Damian, que é o Robin atual, e não tem nenhum dos outros Robins, que não são mais óbvios a não ser o Tim Drake, né? Que é o Robin vermelho agora. Ele tem uma hora que eles, no final dos quadrinhos, eles invadem o Asilo Arkham, eles, pra ter um elemento das Tartarugas Ninja, eles transformam todo mundo em mutante. É, bem Tartarugas Ninja, né? Muito Tartarugas Ninja. Então, o Bane vira um elefante, o Pinguim vira um pinguim. Só que o pinguim, ele parece um pinguim mesmo agora, com bico e tudo. O pior que eu consigo até imaginar a estética dele como pinguim é estilo Tartarugas Ninja. Sim. Os mutantes lá sempre tem uma característica, eles são sempre muito agressivos, fortões. O Coringa vira uma cobra. Tá. Tá. E eu não vou contar isso pra mim, eu não gosto muito Pensei que o da Coringa- luta final. Eu não gosto Pensei que o da luta Coringa final. virava um funkeiro. Ah, sim. Não. Esse papel já é ocupado pelo Brinquedo. MC Brinquedo. E eu estou lendo a segunda parte agora também, que eles são escritos pelo James Tynion IV, né? E desenhada pelo Fred Williams II. A arte dele é uma das artes mais legais que eu já vi. Eu li um quadrinho que o Gustavo me deu já faz um tempo, há uns 2 anos. É, eu dei de aniversário pra Thaís, a Thaís deu só agora. Que chama Red Queens. Ah, tá, o Red Queens. É bem legal. É como se fosse um grupo de RPG formado só por mulheres. São 4 mulheres. É bem clássico. O Halfling Ladino, a Humana Clériga, a Elfa Maga e Ah, a não. Anã Guerreira. Nossa, Isso. você falou de grupo de RPG, porque elas jogavam RPG, era um LARP. Ah, não, quadrinho de fantasia medieval. É, e elas são personagens bem escrotas, assim, no geral. É tipo a gente jogando mesmo, sabe? Fazendo merda. Eles não são personagens de um livro, eles são personagens de RPG. É. Tendo briga na taverna, destruindo a taverna inteira e a cidade tendo que conviver com isso. Tá, ok. Porque a gente Indiretas, nunca pensa tá? nisso, né? Com personagens que fazem merda, Personagens que colocam fogo no bar. Brigar no bar, não importa o sistema ou a época, é sempre legal. E a história nada mais é do que tem alguém cansado com isso, faz um monte de aventura pra todos os grupos irem da cidade e tenta matar todos os grupos pra não causar mais dano pra cidade. Daí elas têm que descobrir o que aconteceu. Ah, tá, o problema é que alguém problema sentiu são a dos aventureiros. aventureiros. Isso mesmo. Exatamente. E é bem legal, tem outros grupos, tem um grupo que é só de Dave. Tem um grupo de aventureiros que são os 4 Daves. São 4 personagens que se chamam Dave. Caramba. E agora eu tô esperando o segundo volume. Esquece que foi a Jambô que lançou aqui no Brasil, Isso. né? Ele é um dos primeiros quadrinhos, se não me engano, que é internacional, lançado pela Jambô. Tá. Porque a Jambô já tinha lançado quadrinhos nacionais, né? Porque da linha do Tormenta dela e tal. Não, Holly Avenger. É, Holly também. Avenger vale como Jambô, né? É Jambô agora. É que pra mim, Jambô, ele é só a mutação que o grande ciclo da vida fez com o Dragão Brasil. O pessoal da Dragão Brasil trabalha Trabalha na Jambô. praticamente, né? Tirando o Caçaro que trabalha na Panini.
Ah, é? Não, o Caçaro escreve Turma da Mônica Jovem. Eu vi que o Caçaro tava na Jambô junto com o Trevisan. Eu acho que ele faz uns projetos ali com os caras, faz uns esquemas mais... A profissão dele é escritor de quadrinhos na Panini da Turma da Mônica Jovem. Então vamos agora pra filmes. O filme que eu vi esse mês, que eu gostei, foi Your Name. Na verdade, uma animação, eu vi com o Gustavo. A gente acabou comentando com o Vinícius, ele viu também. Eu assisti. Não tem mais comentários? Eu só vi os spoilers, só. Eu fiquei um pouco emocionado mesmo. Porque, assim, vou falar, é como se eu fosse com você, só que desenho. É, Como se eu fosse e sem o Tony Ramos. Sem Tony Ramos. Como se fosse o O que quê? é choque de cultura, O falando que assim. perde um ponto. O que perde um ponto Perde porque... um ponto que todo mundo sabe que sem o Tony Ramos perde qualidade. Eu vou falar inteiro com o choque de cultura agora. Conta a história de dois jovens, um menino e uma menina. O menino vive em Tóquio, a menina no interior. E eles acabam trocando de corpos. Tem algumas histórias paralelas, mas a gente não vai entrar muito em detalhes pra não dar spoilers. Em dias alternados, assim, dias meio aleatórios, eles trocam de corpo. Isso. E é engraçado que os dias que ele vai pro corpo dela, a irmãzinha dela, quando vai acordar ela, né? Sempre vê ela mexendo nos peitos. E ele sempre tá mexendo perplexo. Ela, no caso, ele no corpo dela. O contrário também mostra que eu gostei muito disso na animação. Ele se mexe diferente quando ela tá no corpo dele. Sim. Sim. Ele fala num tom de voz diferente e ele se mexe do jeito que ela se mexe. E É ele verdade. tem mais sucesso com as mulheres quando ela tá no corpo dele, por ser mais sensível. Exatamente. Então, eu acho que tem esse negócio um pouco estranho. Parece que as mulheres japonesas, elas gostam de caras que são mais, assim, não só afeminados, mas femininos Contato com mesmo. o lado feminino. Quando ela tá no corpo dele, a postura dele é diferente, né? Ele projeta os ombros pra baixo. Ele anda com anda... a mão meio levantadinha. Ele tem jeito de menina mesmo, ele é animado como se fosse uma menina. E ele é todo sensível, né? Não sei o quê. Eu achava que isso era uma questão cultural. De assim, ela trata a outra menina, quando tá no corpo dele, como amiga. E ele não tem aquela coisa fechada, reclusa. Porque toda vez que ele vai falar com ela, quando ele tá com os amigos até, e ele tá no próprio corpo, ele não consegue falar. Ele trava. Mas não, quando ela tá no corpo dele, ele só é um amigo natural. Sim. Isso faz com que ele tenha mais sucesso. Eu acho que é uma questão de, sabe, ser recluso. Mas é bem legal, eu gostei pra caramba também. Sim. Tem na Netflix, é um ponto bom falar isso. Ela saiu meio que imediatamente e foi pra Netflix, Foi, né? muito rápido. E tem um mangá de 3 volumes. Sim, que tá saindo no Brasil. acho Só que pela- tem até o segundo aqui no Brasil. Eles Pela vão Panini? lançar. Não, é JBC. O que eu vi que ainda tá em mente, né, que a gente recentemente, que a gente tem que comentar, acho, talvez, é Star Wars, né? Sim, Star Wars. Os Últimos Jedi, foi uma surpresa pra todo mundo, foi um Pra filme... mim, não. Foi um filme bem divisivo, né? Porque muita gente... O filme tem seus problemas, lógico, eu acho que o filme tem uma barrigona ali, principalmente parte do cassino. Barrigas que não precisavam. Exatamente. Tem uma side quest ali. É que tá muito... Não é que tá estragando, mas você fala, tá, volta pro que eu quero ver. Isso. É que a parte da Rey e do Luke é tão legal que você tá acompanhando o que tá acontecendo e do aquela... Kylo Ren também. Isso, do por- Kylo Ren. Tem a sua conexão, Aquela, né? aquela disputa e tal. Sem falar que ele é um filme cheio de subversões. Pra quem assiste é uma surpresa, você pode até achar legal, mas muita gente não gostou das subversões, que é o que eles fizeram com os Jedi, no fim das contas. A subversão é clássico em coisas de ficção científica. Sim, é Mas- muito comum, né? Desculpa, subversão do quê? Jedi tenta algo, Jedi falha, Jedi corre pra planeta isolado. É sempre já aconteceu assim. com o Obi-Wan, já aconteceu com o O Yoda. Yoda. Por que não aconteceria com o Luke? Esses caras fizeram até um personagem que é um personagem do cânone novo, que é o Kanan Jarrus, que, tipo, a mesma coisa também. No começo ele é um Jedi escondido, isolado. Porque deu errado. Cara, eu Tá aprendi tudo- com os Jedi na minha vida que se alguma coisa der errado, tudo bem se eu for pra um lugar muito distante e começar uma vida nova. Com a mesma roupa. Os Jedi são muito criminosos fugindo pro México. Pô, o México, a cada quarteirão tem um sujeito aí e o velho não sei o quê. Ninguém sabe a história dele. Mas é legal, eu acho que eles fizeram muita coisa legal. Kylo Ren virou um vilão muito melhor. Por causa do Nossa. próprio conflito dele mesmo. E no final das contas dele fazer aquele negócio tipo, sinceramente, foda-se o lado negro, foda-se o lado Eu vou usar da a força pra mim. Eu faço o que eu quero e... Por isso que eu sou um vilão, porque eu sou ainda maluco.
sabe? A minha neutralidade pende pra maluquice. Isso, exatamente. Ele é tipo um vilão, caótico e neutro. É, Talvez. Ele só quer fazer o que ele quer e pronto. Exatamente. Só uma coisa, um detalhe que poucas pessoas mencionaram, mas aquele plot de resistência tá fugindo da nova ordem, tá acabando combustível, isso é muito Battlestar Galactica. Ah, é? Os primeiros Engraçado, episódios de Battlestar Galactica é isso. Isso eu lembro. Eles estão fugindo, eles têm que controlar os recursos, porque tá acabando. Tá acabando, Isso. e tem um primeiro episódio não filme do Battlestar, que o primeiro episódio de Battlestar Galactica é um filme. Eles estão fazendo essa dobra, eles chamam de jump no Battlestar, que é a velocidade da luz, quase. E os Cylons estão conseguindo rastrear eles através do jump, isso é meio que impossível. Nossa, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É, né? Interessante isso aí. Star Wars é assim, cara. Eu assisti Bright. Assistir, todo mundo assistiu. Outra Eu não. coisa é gostar. Mas vamos lá, Pode falar. Que filme legal que foi mal feito, né? É. Demais. Caramba, quanto mais eu assistia, mais puto eu ficava. Porque as coisas que eles colocaram no filme eram muito legais. O Sim. Shield of Light. Com certeza. Subutilizado, né? Pouco Eu conversei explorado. com o Gustavo e com a Thaís enquanto eu tava na metade do filme. E aí eu lembro deles me falando assim que, tem essa organização secreta, o Shield of Light. Eu falei, eu vi no começo. Então, eu vi tudo. É, exatamente. Exatamente. Eles mencionam só pra falar que tem. Na verdade, por que eles quiseram ficar fazendo essa história de polícia, fugindo e corrupção, se eles criaram 1 milhão de conceitos mais legais? Eles falaram do Jirak, o orc que foi contra a própria natureza e uniu os exércitos pra enfrentar o Dark Lord. Sim. Ele não era parte de um clã. Ele não era parte de um clã. Isso, tem Ele era só um fazendeiro. Isso E mesmo. tal. Não, eles falam do Shield of Light, que existe ainda hoje, é uma organização secreta. Os caras lutam contra... Os caras querem trazer o Dark Lord de volta. Né? Existem os Inferi, Uhum. que é a organização, né, que quer trazer o Dark Lord. E falam assim, essa coisa meio Illuminati. Daí, não, eles mataram os Illuminati há 100 anos atrás. Mas a impressão é que eles já fizeram um filme de introdução e estão jogando informação pra você ali no segundo. É. Exatamente, Thaís. Parece que o Bright, ele é um episódio além de uma saga principal. Sim. Um spin-off. Seria muito legal se isso fosse um spin-off. Sim. Mas, nossa, tem a sociedade élfica. E eles são os mais ricos e poderosos. E é isso. Caramba! Tipo, nem necessariamente por que eles explicam. Os elfos dominavam outras raças que eles consideravam inferiores. Não, tipo, não é nada disso. É porque eles tinham magia, mais magia. Porque eles falam que os elfos têm muito mais magia. Tem muito mais magia. Nascem mais Brights, que são magos. Sim. Nascem muito Conseguem mais do que elfos. Segurar aquela varinha lá. É só preconceito contra elfos. Consegue segurar a varinha. Desculpa, eu até falei errado. Brights nascem muito mais sendo elfos. É muito raro ver um Bright humano. Eles falam que Bright humano é, sei lá, 1 em 1 milhão, né? E Isso. não tem orc. Praticamente não. É. Outra coisa, gangues. Tem a gangue dos orcs, tem a organização secreta dos elfos, tem os latinos, É, a gangue dos latinos. que deve ser uma outra raça mágica. Eles usam camisa xadrez? Eles usam camisa xadrez. Tem umas cenas muito estranhas, que é essa dinâmica racial entre as raças humanas, tipo, entre, assim, sei lá, os negros e os latinos e os brancos, e ao mesmo tempo tem a dinâmica racial com orcs e elfos. No RPG em geral, eu sempre vi um negócio que é assim, quando tem outras raças além dos humanos... Os humanos são unidos. Isso me lembra, sabe o que? Distrito 9. Apareceram os alienígenas e o apartheid virou humanos contra alienígenas, mas não tinha mais branco e negro. Então. Agora somos todos humanos. Então. O Bright tá na Netflix, pra quem quiser ver. É da Netflix, na verdade, né? Sim, é da Netflix. É da própria Netflix. É com o Will Smith, se você não sabe, né? A gente tá... Eu acho que isso foi um problema. Eles querer mostrar muito o Will Smith porque ele vai ter carisma. E da dupla, o Jacob é muito mais interessante do que o Ele Will é Smith. muito mais legal. O Will Smith ele faz o policial carrancudo e irritado. Bom, eu não vi um filme novo, com certeza. Eu vi um filme muito velho. Reassisti, na verdade, faz muito tempo que eu não vi. Eu reassisti Godzilla, o original de 1954. É a origem dos filmes de Kaiju e provavelmente também é a origem dos Tokusatsu ali, né? Todos os elementos que você quiser ver de filmes de monstros gigantes, vem dali. É a história da criatura que foi transformada por causa dos testes nucleares dos anos 50, na verdade, né? 40, 50 começou. E invadindo o Tóquio, destruindo o Japão. Isso começou aí, cara. Era original na época. Esse Godzilla original, eu lembro que na época ele foi considerado
um filme, assim, profundamente metafórico, né? Na verdade, ele deve ser, né? A crítica gostou muito dele por causa disso. Era uma crítica, o pessoal tava com medo dos armamentos nucleares, porque Isso. podia... Tem sempre Ele a ganhou. propaganda exagerada, né, que vai destruir o mundo inteiro. Ele ganhou o prêmio de cinema japonês, que é meio que o Oscar japonês desse ano, foi o Godzilla. Porque a crítica mundial não olhou pra isso como um filme de ação ou catástrofe. Sim. Ele viu isso como uma reflexão dos eventos pós Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas. Exatamente, um filme metafórico mesmo. Metafórico, então falar, não, isso não é Pacific Rim, não é entretenimento, eles estão querendo passar uma mensagem aqui, mesmo. Nem só sobre o final da Segunda Guerra, mas mais quanto os testes, porque estavam fazendo muitos testes naquela época, realmente. Em várias partes dos oceanos, em locais desertos. Tipo o que tá acontecendo hoje na Coreia do Norte, mais ou menos. É, mais ou menos. Por isso, eles estão querendo criar o próprio Godzilla mesmo. Lembra que eles adoravam os filmes do Godzilla? Eles já criaram o próprio Godzilla, se você filme. pensar de certa forma. Aí agora eles querem criar uma real. Bom, esse foi o primeiro Parlamento das Corujas nesse formato. Nos digam se vocês gostaram, o que vocês acharam legal que a gente viu, leu. Digam suas opiniões sobre isso. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Falou.